Sobre Caim e Abel. Boa parte da vizinhança sabe que sou espírita, e numa determinada tarde, um vizinho, membro assíduo de uma igreja protestante, me procurou para dirimir algumas dúvidas sobre o espiritismo. Disse ele que tinha ouvido de alguns pastores evangélicos que essa seria uma doutrina do diabo e que faziam umas macumbas nas esquinas para prejudicar a outras pessoas. Mas ele realmente desejava saber qual era a diferença entre o espiritismo, candomblé, umbanda e quimbanda, pois para eles, os protestantes, era tudo a mesma coisa. Confesso para vocês que não é fácil tecer alguma explicação convincente a protestantes daqueles mais tradicionais ou radicais, como é o caso do meu vizinho. E até porque não faço um estudo profundo sobre os diversos segmentos religiosos buscando aprender sempre um pouco mais sobre o cristianismo para a minha própria evolução. Lhe falei então que de forma superficial poderia explanar um pouco de cada segmento, mas não o deixaria sem resposta. Ele aceitou e explicitei de forma sucinta as diferenças, primeiramente ele explicando que macumba era um instrumento musical e que ele mesmo poderia tocar se assim o desejasse. Depois um pouco de cada segmento de forma bem simples, mas que ele demonstrou compreender. Entretanto, para tentar denegrir a imagem da doutrina em minha própria, ele pediu explicações sobre a reencarnação, baseado na Bíblia e sobre a história de Adão e Eva. Queria que eu lhe explicasse sobre a possível reencarnação de Caim e Abel, tendo em vista que haveria apenas 4 pessoas iniciando a vida humana na Terra. Se cada pessoa que nasce seria a reencarnação de alguém, como seria então possível a reencarnação de Caim e Abel? Realmente, ele me pegou de saia justa, como diz o ditado popular, pois leio a Bíblia apenas para alguns estudos e comparações, não conhecendo os livros da mesma forma que os protestantes a conhecem. E minha memória não ajuda muito com citações de capítulos, versículos, autores ou datas. Mas de imediato mencionei um fato a ele e posteriormente embasei meu comentário e lhe enviei a citação através de mensagem de celular para que ele mesmo realizasse a sua pesquisa. É um dos meus costumes induzir os outros a fazerem suas próprias pesquisas e não ficarem apenas com uma opinião, ou com a opinião do autor de determinado texto. Assim, as pessoas podem tirar suas próprias conclusões, sem que tenham que acreditar fielmente naquilo que outros tentam nos impor como sendo uma única verdade. Caim matou Abel. Contudo, no capítulo 4, versículos 16 e 17 do livro de Gênesis, podemos encontrar um fato muitíssimo curioso, onde cita que Caim saiu pelo mundo e constituiu família com uma mulher de outra cidade denominada Node, que ficaria a leste do Éden, tendo um filho com ela que o chamariam de Enoque. Horas, se existiam apenas 4 pessoas no mundo e uma foi assassinada, restaram apenas 3, não é mesmo? Mas Caim constituiu família com uma moradora de Node, criando uma grande descendência, significando que existiam outras civilizações. História esta divulgada no programa de TV Pinga Fogo, quando um pastor de renome nacional fez a mesma indagação a Chico Xavier, a qual vinha a tomar ciência muitos meses depois daquela conversa com meu vizinho. Coincidência ou não, a resposta é a mesma independentemente da evolução no tempo. Seria esta mensagem uma espécie de código? Alguma mensagem secreta que caberia ainda um estudo mais avançado por parte dos segmentos religiosos? Não temos como afirmar isso. Contudo, fica claro com esta mensagem que não se deve acreditar em tudo que se lê ou que nos falam, pois bem sabemos que a história de Adão e Eva é uma parábola contida no livro de Gênesis e trata-se de um gênero literário próprio do povo hebreu, escrito de acordo com a cultura, os costumes e conhecimentos daquele tempo.
sendo um texto rico em símbolos. A narrativa sobre esses 4 personagens, como está registrada na Bíblia, encontra sentido apenas se for lida dentro da visão da simbologia. Se tentarmos compreender o texto a partir somente de uma interpretação literal, corremos o risco de não entender adequadamente, e a interpretação literal de um texto é sempre a forma mais limitada de se interpretar. Devemos sempre utilizar o bom senso para analisar apenas alguns aspectos desse texto do Gênesis, rico em símbolos. Até porque a doutrina espírita sempre nos ensinou que a justiça divina é perfeita, não havendo nela, portanto, espaço para privilégios ou ainda para as penas eternas. Desta forma, então, propomos ao ouvinte um estudo mais aprofundado nesta questão, explorando as informações que são dadas sobre esses 2 irmãos e o início da vida humana. Analisar e pesquisar sem cessar sempre, e submeter tudo aos critérios da razão e do bom senso, assim como o mestre lyonês Allan Kardec nos ensinou. Que a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora estejam com você hoje e sempre. Que a espiritualidade benfeitora se faça presente na sua casa, auxiliando na compreensão da mensagem bíblica. Que assim seja.